Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Hoje eu vou trazer um vídeo, um boletim informativo aqui para nós tratarmos os assuntos que estão pegando fogo no São Paulo Futebol Clube. A máquina imparável chamada São Paulo Futebol Clube que despachou o Palmeiras e agora já tem definido como será o confronto contra o Corinthians na Copa do Brasil. E ó, eu estou absolutamente empolgado para falar sobre isso. Também sobre, um pouquinho sobre o Brasileirão, mas quero falar sobre o mercado de transferências. Que nós temos uma situação aí bem interessante com o Nicão. Também temos uma situação interessante com o Yegson Mendes. Tem coisa bacana aqui para trocarmos uma ideia. Então já convido você que está vendo o vídeo aqui a deixar um likeinho. Bate o dedinho like lá. Likeinho para dar uma moral. E se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu faço questão da sua companhia por aqui, tá? Faço muita questão de você por aqui mesmo. E quero lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet. 1xBet, uma casa de bookmaker das mais respeitadas, parceira de times como Barcelona, Liverpool e tal. E se você for no primeiro comentário fixado, que é o meu link, você vai ter no seu primeiro depósito um bônus de boas-vindas, que é o bônus de 100%. Depositou 100, vira 200, passando a 1xBet. 200 vira 400 e assim até os R$ 1.200. Olha só, se liga aí na tela aí, olha pra mim. Você está vendo ali que tem agora a Copa a Sul-Americana e no dia 18, que é amanhã, já tem o Estudiantes de La Plata com o Barcelona. Então a vitória do Barcelona paga 5,95 e tal. Não é o que eu queria mostrar. Eu queria mostrar que o Corinthians, que ganhou o primeiro jogo de 1-0, né, na Bacia das Almas ali, ele tá agora, ganhou o primeiro jogo, ele tá agora jogando, vai jogar agora contra o Clube Universitário de Desportos, e a vitória do Corinthians paga 3,25 e a do Universitário 2,35. Então, o Universitário, segundo aqui a informação da 1xBet, ele é meio favorito. E tem também o Botafogo, que é o líder do Brasileirão, que vai pegar o Clube Atlético Patronato, e se o Atlético Patronato ganhar, vai receber 9,65, acho que é muito, 9,95, então fica legal o empate 5,2, é bacana, é um xbet, tá no primeiro comentário fixado, vamos junto? Valeu xbet, tamo junto! Gente, é o seguinte, eu quero começar o vídeo falando, o Dorival Júnior, ele fez umas exigências para a diretoria do São Paulo, né? As exigências elas foram feitas mais no sentido de não perder jogadores do que propriamente o São Paulo contratar alguém. O São Paulo ele foi até o mercado buscar, por exemplo, olhar pelo Igor Coronado, Salazar, esse Matias Rojas que está no Corinthians já. O último jogador que o São Paulo tem tentado, que o São Paulo fez de fato uma proposta por ele, foi o... Como é que ele chama lá? O Meia lá, agora daqui a pouco eu vou lembrar o nome do Meia, mas eu não quero falar sobre contratação aqui agora, agora é sobre venda, porque o São Paulo ele teve um pedido do Dorival, gente, segura os caras aqui e tal. O Dorival, quando ele pede para segurar, ele valorizou demais o elenco do São Paulo, só que ele valorizou muito, sabe? Você tá me acompanhando, São Paulo? O cara chegou e falou, não quero que venda ninguém, o elenco aqui é qualificado. Quando que nós poderíamos imaginar um técnico do São Paulo falando não precisa trazer ninguém. Eu quero os jogadores que aqui estão. Então isso é um divisor de águas no formato de gestão de futebol do São Paulo. Só que para o São Paulo volta um Pato, que já fez um gol de placa lá. Foi um gol muito louco do Pato. E o Pato, inclusive, só um parênteses, ele animou a torcida do São Paulo com postagens, porque hoje, no dia de folga do Pato, o Pato está em casa treinando e postou sobre o treino, sim. A torcida falou, não tem folga pro Pato, o Pato quer voltar. Depois dele fazer um gol de placa contra o Santos. O Pato, então, sendo esse reforço, nós também tivemos o menino Michel Araújo jogando bola, que foi um reforço. Tivemos o Caio Paulista, que despertou um futebol ali animalesco. Só que nós também temos um David, que tá com a batata, tá jogando pra caramba. E o Erisson, que voltou para o São Paulo. O Erisson ficou muito tempo encostado. Só que ele é um jogador de muito valor. Bastante interessante de pensar que agora nós temos o Erisson. O que é um fator legal é que o Erisson ele tem muita força física e o São Paulo vai precisar de jogadores, vários jogadores, porque no Brasileirão estamos a 2 pontos do Flamengo, que é o vice-líder. O Flamengo com 27, o São Paulo com 25. Você fala, como é que abre mão? Se o Botafogo dá um deslize lá e acaba perdendo um monte de jogo, o São Paulo consegue chegar lá em cima. Só que o Brasileirão é mais distante.
Olha essa Copa do Brasil e essa Sul-Americana. A Sul-Americana, o São Paulo é o líder geral. Na Copa do Brasil, o São Paulo despachou o Palmeiras, agora pega o Corinthians, que é bem inferior e com algumas diferenças. E vamos lá, já vamos para as diferenças. Saiu o sorteio e o São Paulo vai decidir em casa. Muitos torcedores do São Paulo já vinham assim. Eu tenho certeza que vai disputar no Itaquerão, que o primeiro jogo vai ser no Morumbi, o segundo vai ter que disputar lá, nós vamos ser garfados e tal. Essa nunca foi a minha postura. Garfados, eu tenho certeza que o São Paulo será. Eu tenho certeza que o São Paulo vai ser prejudicado pela arbitragem, né? Lógico, não dá pra ter certeza, mas o histórico mostra que vai. O Bruno Arleu, inclusive, no último jogo, aquilo foi um escárnio, né, gente? Aquilo foi patético, aquilo foi ridículo. Não sei se Bruno Arleu fosse apitar, acabou pro São Paulo. Agora, não sei, né, Bruno? Eu acho que sim, né? Agora, vamos falar a verdade. O São Paulo tem pego o Palmeiras e sempre disputado no Allianz o segundo jogo. E o São Paulo ganhou do Palmeiras o Campeonato Paulista, ele foi campeão. Ele eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil no passado e esse ano também ele eliminou. E pasmem, todos os confrontos que o Palmeiras e o São Paulo disputou o segundo jogo no Allianz. Não seria uma boa o São Paulo pegar o Corinthians no primeiro jogo no Morumbi? Faz um resultadinho 1-0, 2-0 e depois a pressa é do Corinthians no Taquerão lá? Então, assim, fica pra mim uma dúvida: se é bom o São Paulo ter essa obrigação de propor jogo num segundo jogo, esmagar o Corinthians e deixar um Roger Guedes, com aquele Yuri Alberto cego, esse Matias Rojas e o Renato Augusto darem contra-ataque no São Paulo no segundo jogo, porque o São Paulo vai dominar a partida? Ou seria melhor o São Paulo jogar o primeiro em casa e deixar eles tentarem vir nos atacar, propor posse de bola, muitos chutes e nós aplicarmos o contra-ataque? Então fica essa dúvida, mas assim, decidir no Morumbi pode ser uma coisa bem interessante, uma mística bacana de um time que não só eliminou o Palmeiras, como também goleou o Santos e pode acabar agora eliminando o Corinthians de uma Copa do Brasil e entrar para a história este ano de 2023. Falta um título ainda, claro que falta, mas apesar de faltar um título, o São Paulo já traça um futuro. O São Paulo já traça um formato bastante diferente do que vinha acontecendo. Surgiu um boato aí que o Luan do São Paulo poderia ir para o Cruzeiro. E isso pra mim é boato. Foi uma rádio de sei lá da onde que colocou e acho que isso aí é bobagem nós pensarmos nisso agora, até porque o São Paulo deve vender o Pablo Maia. Mas o que acontece? O Pablo Maia já tem proposta vindo pesada por aí. E o Dorival, que pediu para não vender ninguém, o São Paulo está acatando. O São Paulo tem mandado embora alguns caras que batem a porta ali falando: quero o jogador fulano de tal. O São Paulo: não tô vendendo ninguém. Então, Beraldo, Pablo Maia, Juan, por que não? Logo, logo. Caleri, Luciano, veio gente atrás dos caras. O São Paulo está segurando e trabalhando ali, deixando o Dorival ter o elenco nas mãos. Então, o Luan também não deve ir embora, apesar de ser usado pouco. Só que aparece lá o Nottingham Forest querendo buscar o Jegson Mendes, o nosso jogador do meio-campo ali, que jogou Copa do Mundo e tal. O pessoal do Nottingham Forest vem para buscar. Os caras vieram da Inglaterra buscar o Sara e levaram, vieram buscar o Luizão e levaram. Foi para a Inglaterra? Deixa eu ir para a Inglaterra também. O fato da Inglaterra, até uns times de segundo escalão virem buscar esses jogadores do São Paulo, nós já vimos muitas vezes acontecer com Portugal levando jogadores, já vimos muitas vezes a própria Espanha, times menores, o time grande comprava e emprestava para o menor, tal, para depois tentar usar. Agora o menor está vindo buscar. Então, se o Pablo Maia, o Beraldo, o São Paulo está fazendo com unhas e dentes, segurando para poder agradar Dorival, é difícil pensar que vai segurar um Beraldo, por exemplo. Até porque o São Paulo comprou neste ano aqui o Ferrarese e o Alan Franco. Lançou o Beraldo com o Diego Costa está lá. Então o São Paulo tem zagueiros, tem muitos machucados. Mas se você comprou o Ferrarese, deve ser para vender o Beraldo. Tudo que o Dorival quer é que segure esse ano aqui, o Beraldo não vai embora nesta janela agora aqui de julho, agosto, nesse meio de ano aqui. Então o São Paulo está agradando muito o Dorival, mas ainda falta um meia, talvez falte um ponta. Com o David, com os caras jogando bola, o São Paulo está conseguindo encontrar um bom futebol. Nestor ainda um pouco abaixo, o Alisson já melhorando numa posição improvisada como segundo volante, eis que surge o jogador Nicão. Deixa eu falar do Nicão, mas antes eu quero falar para vocês aqui o seguinte. O São Paulo renovou o contrato e fez um contrato profissional com o Marques Riquelme, que é um lateral esquerdo do Sub-17. E o São Paulo coloca vai até o fim de 2026 o contrato.
e o São Paulo coloca uma multa ali que vai para casa dos 322 milhões de reais. 322 milhões de reais. Se calha do São Paulo é 60 milhões de euros. Se calha do São Paulo vender um moleque desse aí por 20 milhões de euros, se ele for bom de bola mesmo, São Paulo coloca 100 milhões no bolso ali e aquela dívida tão pesada que vai sendo colocada no nosso cotidiano, vai sendo colocada no nosso dia a dia, o São Paulo tem condições de amortizar essa dívida do nada. E sabe qual que é a melhor notícia que um São Paulino pode ter? Vocês querem saber? A melhor notícia que um São Paulino pode ter é que quando o Beraldo for vendido, talvez ele não faça tanta falta, porque o São Paulo vai ter ali o Ferrarese. Quando o Pablo Maia for vendido, talvez não faça tanta falta num time que tem o Mendes, tem o Alisson, tem o Luan, tem o Gabi Neves. Talvez o Pablo Maia possa ser vendido. Contra o Palmeiras, quis o destino, a fatalidade horrorosa, triste. Ele não jogou e o São Paulo não deixou nem o Palmeiras jogar no meio-campo. O Alisson foi importante, teve caras ali que foram importantes, como o Nestor, o Alisson e o próprio Gabriel Neves. Então o São Paulo ele sentiu pouco a ausência do Maia. Então quando vender o Ferrarese, o Beraldo, para ter Ferrarese, quando vender o Maia para manter os caras que já tem no meio-campo, você percebe que é o trabalho do Dorival Júnior recuperando os cofres do São Paulo, porque esses meninos todos juntos, eles somam aí vários e vários e vários milhões, algumas centenas de milhões de reais. Pensar no Juan, saindo do São Paulo hoje, o atacante Juan não é nada demais, nada, porque o Juan hoje é um reserva do Caleri, que já voltou o Erisson para a posição e o Pato surge. Então é o Pato e o Erisson para serem reservas do Caleri ali, junto com o próprio Luciano, podem fazer toda essa posição. Você tem um Marcos Paulo e um David que estão jogando por ali também. Então não é só você pensar, o Juan não posso vender. Pode, porque o tricolor paulista montou um baita elenco. Se não bastasse ainda, de todos esses nomes que eu falei, nós temos a volta do Juliano Galopo prevista agora para setembro. Então, voltou o Galopo, meus amigos. Você imagina, faz o cálculo aí de onde que esse São Paulo pode chegar. É algo maravilhoso. O Nicão é um jogador que desperta ali muita discussão, né? Bom, ruim, é bom, é ruim, é bom pro São Paulo, não é? O Cruzeiro não vai usar mais. O Nicão, a cada momento que passa, está mais afastado. Não fez os 7 jogos do Brasileirão para poder jogar realmente o Brasileiro por outro clube. Falou não para o Curitiba, se não me engano, foi para Curitiba. E ele quer jogar de volta, quer ir para o Atlético do Paraná, São Paulo e tal. E surgiram notícias que o São Paulo não teria mais interesse em ter o Nicão. E o São Paulo não ter interesse em ter o Nicão é algo que não faz o menor sentido. Né? Não faz o menor sentido. Para começar, o Nicão não é um desagregador de grupo. Para terminar, não para terminar, mas para continuar, o Nicão não custa nada para o São Paulo. O Nicão ele é do São Paulo. E para terminar agora, um meia caindo pela direita, que pode fazer quase que uma ponta direita, onde o São Paulo tentou muito o Lucas Moura, nós não temos esse jogador hoje. O Rato tem feito essa posição e o Rato é forte, tá jogando bem até. Ele é um jogador que tem a idade do Nicão. Só que ele, na idade que tem do Nicão, com a mesma rodagem, ele não tem a bagagem de títulos que o Nicão tem. Quando você pega o currículo do Rato do Nicão, o Nicão tá muito à frente. O Nicão custou muito mais caro pro São Paulo. Então por quê? Como assim o São Paulo não quer o Nicão? Me parece muito mais uma mentira, uma informação desencontrada da realidade. Não mentira, mas uma informação errada. O Dorival Júnior, então, podendo ter o Nicão nesse elenco, ele fala, não quero, obrigado. Nem de graça? Duvido! Duvido! Então o Nicão poderia sim ser um reforço bastante importante. E pra você que é um cara mais cético, não tá muito na pegada, né? Nicão não quero tal. Olha o que o Dorival tem feito com caras como Nestor e Alisson. Olha como o Rato melhorou com o Dorival. Não vou falar do resto. Gabriel Neves, até dó de falar. Mas o Alisson é um excelente exemplo de como o Dorival Júnior pode melhorar um jogador igual o Nicão e reencontrar a melhor forma dele, cara. Tá com 30, 31 anos ali, tem muita lenha pra queimar ainda o Nicão. Não descartaria de jeito nenhum se eu fosse diretor de São Paulo ou técnico. Mas pra isso eu gostaria de ouvir sua opinião. Dê sua opinião aí. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Um abraço. Até a próxima. Valeu!